meu querido diácono Lino, 10 anos de ministério, de proclamação do Evangelho, de caridade, de serviço. Deus o abençoe. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, e casa muito bem, né, com a Imaculada Conceição, pensar em serviço, né? Ela que é a mãe que vai à frente e que nos dá em primeiro lugar o exemplo. Primeiramente, a gente precisa entender o que nós estamos celebrando hoje, queridos irmãos e irmãs. Estamos celebrando a Imaculada Conceição de Maria. Confessamos com toda a igreja que a Virgem Maria, a toda a Santa Mãe de Deus, desde o primeiro momento da sua existência, foi preservada de toda mancha de pecado, justamente para cumprir a missão de ser a mãe do Salvador e também a mãe da salvação, a nova Eva. De fato, um dos primeiros títulos bíblicos, né, assim, que os padres da igreja utilizavam, lendo o Antigo Testamento com os olhos de cristão, para se referir a Nossa Senhora, foi o título de Nova Eva. Nova Eva. Justamente entendendo que ela é a verdadeira mãe de todos os viventes, Maria, e que ela foi colocada junto da missão do Redentor, não é? Por isso se diz corredentora, né? Junto da missão do Redentor, Maria foi colocada, assim como Eva, junto de Adão, para auxiliá-lo, né? E Maria numa posição totalmente diferente de Cristo. Nós já sabemos disso, mas ao lado de Cristo, intercedendo por toda a humanidade, primícia, não é? A primeira parte excelente dessa humanidade a receber a salvação de Cristo e mediadora para que essa salvação chegasse até nós. Deus poderia querer, não é? Que Jesus Cristo, seu Filho, o dom supremo do Pai, não é? Aquele que veio para nos trazer a salvação, chegasse a nós por outros meios, por outro caminho, de outra forma, mas Ele quis que viesse por meio de Maria. Do mesmo modo também, Deus poderia querer que a salvação, pessoalmente a cada um de nós, pudesse vir de outras muitas maneiras. As graças atuais, a graça da salvação, Deus poderia querer que fosse de outro modo, mas Ele quis que ela acontecesse pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, e dentro deste corpo místico, através de Maria, que é membro único e excelente desse corpo. Nós lemos hoje, na primeira leitura, a primeira profecia de que as coisas seriam dessa maneira. Lá no livro do Gênesis, porém inimizade, é Deus dizendo à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, ou seja, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa inimizade permanente entre o demônio e a mulher é a inimizade que durará até o final dos tempos, não é? Nós somos a descendência da mulher. Em primeiro lugar, Cristo, Ele esmaga a cabeça da serpente, sem nenhuma dúvida, não é? Mas nós também, enquanto igreja, corpo de Cristo, participamos dessa descendência, somos parte da descendência de Nossa Senhora. Com Maria Imaculada, o pecado não teve jeito, não teve efeito, não teve lugar no seu coração, em nenhum momento, pois nunca houve nenhum tipo de inimizade entre ela e Deus. O Evangelho de hoje resume a carteira de identidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é sim para Deus, sempre. À disposição de Deus, sempre. Assim é a Mãe de Deus. Na mesma condição de imaculada, sempre houve essa inimizade entre ela e a serpente. Ela é a mulher das promessas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Que está cada dia mais bonito, né? No trono de Nossa Senhora tem uma faixa azul que coloca algumas mulheres bíblicas, né? As mulheres do Antigo Testamento que de alguma maneira ali na configuração do trono de Nossa Senhora Aparecida acenam para Nossa Senhora, como que saudando ela de longe, não é? Em primeiro lugar, a primeira mulher que aparece é justamente Eva.
E cada uma das mulheres do Antigo Testamento que vão aparecendo ali, trazem algo da redenção, trazem algo da graça de Deus, mas é sempre algo quebrado, incompleto, que só encontrou a sua plenitude em Maria. Eva, por exemplo, na primeira leitura de hoje nós lemos, foi chamada por Adão mãe de todos os viventes, mas foi chamada depois do pecado. Agora, essa mãe de todos os viventes, na verdade, gera filhos para a morte, porque a salvação tinha sido perdida pela desobediência de Adão. Somente Maria é a mãe de todos os viventes, gerando filhos para a vida. Muitas vezes até os nossos irmãos protestantes, ficam muito incomodados que no Evangelho de São João, Jesus Cristo não chame sua mãe de mamãe, nem de Maria, mas chame ela sempre de mulher. Mas isso é um sentido bíblico profundíssimo. A mulher que aparece no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, estou usando aqui a teologia do Evangelho de São João, e que aparece depois na cruz, aos pés da cruz. E nos dois lugares, Jesus a chama de mulher. Do mesmo jeito que Adão chama Eva no livro do Gênesis. Eu a chamarei mulher. Assim diz. E essa é então a nova Eva, nova Eva. Se nós continuarmos lá no altar de Nossa Senhora Aparecida, na faixa azul, nós vamos ver, depois de Eva, Sara, a esposa de Abraão, aquela que era estéril, e já na velhice deu à luz a Isaac. Rebeca, esposa de Isaac. Lia e Raquel, que eram esposas de Jacó. Miriam, a irmã de Moisés. Débora, que era juíza de Israel e também profetisa. Ruth, que era a avó, vamos dizer assim, do rei Davi. Ana, que conseguiu conceber o profeta Samuel por causa das suas insistentes orações no livro de Samuel. Abigail ou Abissag, que é a mesma, que era uma das esposas de Davi e conseguiu impedir uma matança de uma cidade. Judite, que cortou a cabeça de Holofernes, o inimigo de Israel. E Esther, a rainha, que alcançou a libertação do seu povo, rogando ao rei. Cada uma dessas mulheres do Antigo Testamento são uma promessa. Tem algo que prometia uma salvação, que apontava para uma salvação. Porém, somente em Maria, todas essas profecias se cumprem. E é por isso que o anjo, quando se aproxima de Nossa Senhora, diz a ela, cheia de graça. Se nós formos lá no grego, kekaritomene, uma expressão que só aparece uma vez em toda a Sagrada Escritura. Só Maria, de todos os personagens bíblicos, dos que viram anjo e dos que não viram, receberam essa saudação da parte de Deus, cheia de graça, kekaritomene. O Papa Francisco disse isso ano passado e disse de novo esse ano no Ângelus da Imaculada Conceição, cheia de graça porque sem pecado, cheia de graça porque nela não se encontra pecado. Se o copo já está cheio da graça de Deus, já não cabe nada mais, Ela é a mulher cheia de Deus. O Papa Francisco também diz, e liberta de si mesmo, ainda não olha mais para si, já não se exalta, O anjo, quando elogia Nossa Senhora, não provoca nela nenhum tipo de soberba ou de vaidade. Pelo contrário, ela se retrai, ela se humilha diante de Deus, Ela mesma vai dizer, porque ele olhou a humildade de sua serva. Nossa Senhora, nossa mãe, é aquela que, cheia da graça de Deus, nos traz a salvação. É interessante que parece que o plano de Deus só foi dar certo com Nossa Senhora, Tem uma história que diz mais ou menos assim, Da primeira vez Deus quis tirar a mulher do homem e não deu certo. Vocês lembram daquela história de que a mulher foi tirada da costela de Adão, Não funcionou, não deu certo. A salvação só foi acontecer quando o homem foi tirado da mulher, quando Adão veio de Eva, quando o novo Adão nasceu da nova Eva. Só aí. São Paulo diz na carta aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebessem a dignidade de filhos de Deus. E completa o que diz hoje a segunda leitura: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Olhemos para Maria, invoquemos a Maria, entendamos que Deus quis que ela fosse a nossa mãe. Nossa mãe. Muitas vezes, quando a nossa oração está quebrada, nossa vida está distante de Deus, quando nós parece que não conseguimos engatar, não é? Parece que o motor não esquenta, né? Parece que a gente não consegue se aproximar do Senhor, né? Parece que o coração só traz recriminação, culpa, dúvida, medo. Esse é o momento que nós precisamos entrar na presença de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Se aproxime dela. Meus irmãos, nós podemos fazer muita teologia com Nossa Senhora, e são coisas lindas. A Sagrada Escritura tem referências a Maria belíssimas, e os santos padres da igreja sempre escreveram sobre ela. Os teólogos encheram bibliotecas para tentar entender a graça de Deus que se manifesta na Mãe do Senhor. Mas nada substitui a experiência. Conte a ela as tuas mágoas, conte a ela as tuas penas, diga a ela as suas coisas, tome a ela por mestra, e nós não nos desviaremos. Não nos desviaremos. Tive uma oportunidade de fazer uma pastoral em Sevilha, na Espanha. Lá é muito famosa a devoção à Nossa Senhora, né? Uma Nossa Senhora que sai nos andores, a bem-aventurada. E o que acontece, né? Como aquelas pessoas têm uma devoção forte por ela. Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, ela fica numa igrejinha, né? E dali ela sai em procissão. Cada procissão em Sevilha na Semana Santa dura uma média de 10 a 12 horas de procissão. E é uma atrás da outra, né? Ou seja, ali é um acontecimento. A primeira procissão sai no domingo de Ramos e a última no último momento do domingo da ressurreição. Uma semana de procissões por toda a cidade, confrarias, uma coisa impressionante, né? E como é tocante ver os devotos de Nossa Senhora ir à igreja onde está a imagem e chorar. Eles são muito emotivos, né? Choram muito, né? E colocar diante dela as suas penas. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Às vezes, quando alguém vem conversar comigo, né, na direção espiritual, na confissão, muitas vezes o meu conselho é esse: vai conversar com Nossa Senhora. Às vezes chega uma esposa que diz assim: ai padre, essa história de ter filhos, né, não sei como é que é isso, uma família. Eu sempre digo: vai falar com Nossa Senhora. A gente precisava se acostumar mais com isso, sabe? Nós somos muito cabeça duras. A gente já chega diante de Deus com a consciência formada. É isso que eu quero, né? E se Deus me contraria, eu não aceito. Se a palavra diz diferente, eu já tenho um olhar de desconfiança. Já não leio com os mesmos olhos, né? Como nós precisamos aprender com Maria? Ela chega diante de Deus desarmada. E quando nós entramos nessa intimidade, não é? De procurar entender o coração de Nossa Senhora, de estar com ela todos os dias, na oração, na intercessão, pedindo ajuda para nós e para tantos, não é? Como muda o coração? Nós começamos a ir para ela, ou melhor, começamos a ir para Deus com o coração desarmado. Façam a experiência. Se nós não vamos para Deus querendo dele a graça, né? Ou seja, o que Ele quiser para nós, né? Se nós não vamos para Deus com o coração de Maria, nós não vamos ser atendidos nunca. Talvez hoje, nesse dia da Imaculada Conceição, seja exatamente isso que você precisava ouvir, né? Por que eu não sou atendido? Porque eu peço e não atende. Deus não me atende, não é? Por quê? Pois por esse motivo. Porque você está indo para Deus com o coração armado. Você já vai para Deus com as coisas prontas. Você não deixa Deus dizer nada. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Leia depois, e nada disso eu tinha preparado, mas aí é você que sabe.
Leia depois o capítulo 4 da carta de São Tiago. E ali ele dá a resposta: pedi e não recebeis, porque pedis mal, porque gastais os vossos pedidos nos vossos prazeres. Assim somos nós, quando não entramos no colégio de Nossa Senhora, na escola de Maria. Precisamos entrar na escola da Mãe de Deus? Precisamos. E essa experiência não é minha, não é da moda. Essa experiência é da igreja de todos os tempos, de todos os tempos. Como valeria a pena, não é? É que é difícil mesmo tentar reunir tudo, para falar tudo o que Nossa Senhora teve de participação na história da igreja e de cada alma. Cada país tem a sua história com a Mãe de Deus, impressionante. Cada religião, no sentido de cada ordem religiosa, né, tem a sua experiência com Nossa Senhora. E por que você ainda não teve? Talvez porque você ainda não tenha se aproximado dela com o coração desarmado. Parece que às vezes a gente acha que Nossa Senhora é um personagem de um conto de fadas, e não é. Ela não é uma espécie de donzela bela que inspira bons propósitos, não. Ela é uma mãe que está viva no céu, porque assumiu. Nós aqui celebramos, é a nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória, porque assunta ao céu, ela está viva. A relação com Nossa Senhora é uma relação viva. Quem já experimentou sabe. E ela puxa a orelha, sim. E ela coloca nos eixos, sim. Mais uma vez eu digo, quantas pessoas tiveram experiência com Nossa Senhora? Quantas histórias maravilhosas. E por que você não teve? Vai a ela. Vai a ela. Eu trouxe talvez uma das orações mais bonitas, né? Que já se compôs para Nossa Senhora, foi composta por São Bernardo, chamada Lembrai-vos, né? Eu, quando era criança, e minha mãe me levava no mês de maio, né? Na minha capela não tinha missa, quase nunca, uma vez por mês, e às vezes o padre faltava, então você já imaginou, né? E a gente ia fazer o mês de maio, né? Então íamos para a igreja rezar o terço todos os dias do mês de maio. E eu me lembro perfeitamente, né, de que sempre se recitava no final essa oração. Que ela talvez toque agora o nosso coração, né? A oração é dirigida a Nossa Senhora. Não podemos usá-la como se fosse uma pregação, né? Eu convido a todos a ficarmos de pé um momento, a olharmos para a nossa padroeira, né? A imagem de Nossa Senhora. Aqueles que sabem podem acompanhar comigo, os que não sabem, pois escutam, né? E acompanham com o coração. Vamos dizer à Mãe de Deus: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob os pesos dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Mais uma vez, lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Podemos dizer também no nosso coração isso, muitas vezes, não é? Lembrai-vos, lembrai-vos, ó Piíssima Virgem, se nunca ninguém disse que recorreu à vossa proteção e fosse desamparado,
Eu também não, né? Eu também não. Que a Imaculada Conceição interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.